paz, meus irmãos. Nosso tema de hoje, providência de Deus na história. Veremos os seguintes aspectos: a providência na conservação da palavra de Deus e a providência na preservação do seu remanescente fiel. Muito bem, nós vemos Deus inspirando escritores sagrados através do seu Espírito Santo para que eles escrevessem a palavra de Deus. Nós vemos no Antigo Testamento Deus formando a palavra junto com a revelação dada aos profetas. Isso desde o Gênesis até o profeta Malaquias. Depois do profeta Malaquias, o último do Antigo Testamento, houve um período longo de 400 anos chamado de interbíblico, ou período de silêncio profético, onde não se falou mais nada, onde Deus não se manifestou mais através dos seus profetas. Nesse período foram escritos livros apócrifos, foram escritos livros não canônicos, apenas históricos, e foi feita a tradução do Antigo Testamento da língua hebraica para a língua grega. Esta versão se chama a Septuaginta, ou versão dos 70. Ela chama-se versão dos 70 porque o rei do Egito, Ptolomeu Filadelfo, a pedido do seu bibliotecário chamado Demétrio, pediu ao sumo sacerdote de Jerusalém, Eleazar, que mandasse tradutores para traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. O sumo sacerdote atendeu, mandou 72 doutores da lei, 6 pessoas de cada tribo, de cada uma das 12 tribos, e eles foram para o Egito, se instalaram numa residência modesta na ilha de Faros, no Egito, no porto de Alexandria, e em 72 dias eles traduziram todo o Antigo Testamento, e essa versão por isso ficou conhecida como Septuaginta. Dessa forma, a instrumentalidade dos ímpios foi usada por Deus para fazer cumprir o seu propósito, fazer cumprir a sua vontade. E hoje, então, nós temos, e naquele tempo principalmente, a Bíblia em grego, pela providência de Deus, chegou às mãos daquelas pessoas. A tradução para o grego era muito importante, porque na realidade ninguém falava hebraico, eles falavam grego, porque o Império Macedônico, que se estendeu pelo mundo todo, através de Alexandre o Grande, deixou uma herança cultural principalmente muito grande, e todo mundo falava grego, todos falavam grego. E então a instrumentalidade do ímpio serviu ao propósito de Deus para que ele pudesse fazer prevalecer a sua vontade. E essa versão seria muito importante, porque quando os discípulos de Jesus saíram para pregar o Evangelho, eles tinham facilidade, porque a Bíblia estava em grego e todo mundo falava grego. Mais tarde, o Império Romano dominou o mundo, e quando Jesus nasceu em Belém da Judéia, Israel estava debaixo do Império Romano. César Augusto, o imperador, havia acabado com as guerras entre os países que haviam sido dominados pelo Império. Todos os países do Império estavam em paz, é o que é conhecido hoje como a Pax Romana. Ele estabeleceu a paz em todo o seu império e promoveu outras coisas como desenvolvimento econômico, literário, arquitetônico, e construiu estradas amplas e seguras e firmes, que estão até hoje. Quem for à Europa, à Itália, vai ver a Via Ápia, uma construção de uma estrada que passa hoje caminhão lá e ela não se mexe, não faz um buraco. Então, o que aconteceu? A providência de Deus utilizou
esse império ímpio, o Império Romano, para fazer aquelas estradas maravilhosas para que os cristãos pudessem ir de um lugar para o outro com mais rapidez e pregar o Evangelho. Na providência de Deus, na preservação do seu remanescente fiel, Deus preparando a vinda de Jesus. A providência de Deus age agora de forma a preservar a linhagem dos seus patriarcas, iniciando ali com Abraão, indo até Davi e indo até Jesus, conforme a promessa que havia sido dada a Abraão em Gênesis 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aqui nós temos o prenúncio da aliança de Deus com Abraão, de que Cristo viria através da sua descendência. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele capítulo 3, ele diz: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Nós somos esse povo. Nós somos o povo a quem Deus abençoa através da vida do Senhor Jesus. Nós, a igreja, somos os filhos de Abraão a quem o texto se refere. Alegre-se, meu irmão, você é o alvo da providência e do amor de Deus. Você é o alvo da providência e do amor de Deus. Desde o Antigo Testamento até os dias atuais, Deus preserva a fé do seu povo. Vamos ver então o que aconteceu nos dias de Elias, no Antigo Testamento. Lá ele tinha 850 anos antes de Cristo, uma mulher que era terrível, era muito má, e ela era devota de uma estátua de pedra, a quem chamavam de Deus Baal, um deus da fertilidade e da prosperidade. E nesse tempo, Deus levantou Elias como profeta para desmascarar essa divindade. E Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 11, versículos 2 a 5, se quiser acompanhar comigo, acha aí o texto. Ele diz o seguinte: Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias? E como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui é que, por mais difícil que esteja a nossa vida, por maiores que sejam os nossos problemas, por mais adversas as circunstâncias, o nosso Deus é maior do que tudo. Há momentos em que você pensa em desistir, há momentos em que você pensa que não vale mais a pena. Tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Deus não vai nos desamparar. Tenha coragem, persevere, confie em Deus. Deus sempre teve e sempre terá o seu povo na terra. Deus nos abençoe.